Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Café com Foca. Eu sou Helena Reis, diretora assistente do Cine, e hoje vamos discutir a desaceleração da economia europeia. Nossos convidados hoje são a Líria, diretora do Conselho Europeu, Ana Carolina Zappa, professora de Economia e Política Internacional, e Otávio Dias, diretor assistente do FMI. Oi, gente, eu sou a Líria, diretora do Comitê Conselho Europeu 2025. Eu estou no sexto período de Relações Internacionais aqui na PUC e esse é o meu segundo mini-ONU. Eu participei ano passado como diretora assistente do Comitê ONU Habitat. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Zappa. Eu sou formada em Relações Internacionais pela PUC Minas no campus de Poços de Caldas. Conquistei meu mestrado esse ano e agora sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação da PUC Minas e professora na disciplina de Economia Política Internacional, né? Minha pesquisa durante a graduação foi focada em crise de 2008, crise europeia e crise grega. No mestrado também já continuei estudando essa área de economia política internacional, mas focando na cooperação internacional para o desenvolvimento, relações China e África, e agora no doutorado explorando um pouco a geopolítica dos recursos naturais também. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Otávio, diretor assistente do FMI 2015. Estou no terceiro período de Relações Internacionais aqui na PUC, e esse é o meu segundo mini-ONU. Ano passado eu participei enquanto voluntário da logística. Desde o início da expansão colonizadora, a Europa se consolidou como centro econômico do mundo, acumulando riquezas por meio da exploração de territórios na África, Ásia e Américas. Além das rotas comerciais, o continente desenvolveu mercados consumidores robustos com padrões de renda superiores ao restante do mundo. No entanto, esse protagonismo começou a questionado com as guerras mundiais e que destruíram sua infraestrutura e drenaram recursos financeiros. A construção de que a Europa é o centro do mundo é uma construção moderna, oriunda de processo de reafirmação da sua posição de dominadora de outros países, apagando o protagonismo das margens. Como esse processo aconteceu ao longo dos últimos séculos? Então, essa ideia de que a Europa ela é o centro do mundo, ela vem sendo quebrada desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê os países europeus serem devastados pela Primeira e depois, consequentemente, pela Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse momento, a gente vê uma forte iniciativa também por parte dos Estados Unidos com o Plano Marshall, né, onde vê uma grande entrada de capital estadunidense no país para poder recuperar essa quebra, e a partir desse momento a gente já vê o quanto a Europa ela se torna fragilizada e ao mesmo tempo dependente dos capitais estadunidenses, né? Então, aquela ideia de que a Europa é o centro do mundo, que a gente vê principalmente com padrão ouro, hegemonia britânica, isso vai se quebrando quando acontece a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e vemos uma forte dependência crescer a partir do Plano Marshall, né? Então, a partir desse momento, já tem esse questionamento de que a Europa não seja aí o centro do mundo. E isso é ainda mais reforçado quando a gente pensa no início dos anos 2000, né? Com o surgimento de novos agrupamentos, a ascensão de China. Então, quando a gente pega as próprias bibliografias do curso de Relações Internacionais, a partir desse momento que a gente começa a estudar a ascensão de China, a transição hegemônica, nós vemos também como um grande ponto de partida a própria crise de 2008, para evidenciar também um declínio relativo da hegemonia norte-americana. Mas pensando em Europa, é um momento para a gente ver que aquelas economias que estavam nas margens, né, que eram consideradas não antagonistas, mas talvez coadjuvantes dentro do sistema monetário internacional, agora elas começam a tomar uma posição de protagonistas, né? A gente vê isso com o leste asiático, com a ascensão da China, dentre outros atores que passam a tomar um protagonismo dentro do sistema monetário internacional, incluindo o próprio agrupamento do BRICS, né? Agora a gente tem também o BRICS Plus, que acaba abarcando novos países emergentes, mas já para a gente começar a pensar nessa quebra de protagonismo europeu e, consequentemente, uma quebra também do protagonismo estadunidense, já pensando também aí como ponto de partida a crise de 2008. Partindo dessa ideia de hegemonia que a Ana falou, eu acho bastante importante a gente ressaltar essa questão de como a Europa se tornou meio que estados satélites dos Estados Unidos, principalmente por conta dessa transição de hegemonia, como ela disse, esse protagonismo indo para os Estados Unidos e a Europa ficando enquanto países satélites, principalmente por conta de, no passado, a própria Europa ter sido
por conta dos processos de colonização, de imperialismo, de ter sido uma região muito rica através desses processos de colonização e passado então a esse processo de ser países satélites dos Estados Unidos por conta desse protagonismo que os Estados Unidos tiveram a partir da transição de hegemonia. A Primeira Guerra Mundial deixou os países europeus bastante endividados, principalmente com os Estados Unidos. Consequentemente, na Segunda Guerra, os países europeus já estavam devastados e aumentaram sua dependência com os Estados Unidos, principalmente via doutrina Truman e Plano Marshall, que a Ana Carolina já tinha citado. Os Estados Unidos, assim, se emergiram como potência militar, política e econômica. E a Europa tentava se reconstruir, mas de forma muito precária. Então, como já foi falado, né, a Europa ela realmente ficou muito devastada com os horrores tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda. A gente tem que, no pós-Segunda Guerra Mundial, já tem esses inícios, né, de uma origem assim, da criação da União Europeia. Então, foi realmente, né, um momento em que os países europeus eles estavam muito devastados e assim, totalmente destruídos, né, pelos horrores da guerra, tanto financeiramente como socialmente também. Então, né, igual eles falaram, teve essa ajuda dos Estados Unidos com o Plano Marshall, então para realmente fortalecer, ajudar a reconstruir a Europa. E também começou essa ideia de integração europeia, né, porque os países eles buscavam medidas de ter uma maior cooperação econômica e uma maior dependência econômica para evitar que outras guerras, né, como essas se repetissem futuramente. Então, por exemplo, a gente tem a criação da Comunidade do Carvão e do Aço, então que era realmente para criar um mercado comum e integrar os mercados, as indústrias, para realmente evitar que os países, né, acontecessem novos conflitos entre os países da Europa. Como a Líria bem pontuou, né, foi um momento em que se pedia uma cooperação internacional entre os estados europeus que foram devastados aí nesse período de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Falando de declínio de poder europeu e de ascensão de hegemonia norte-americana, nesse momento aí que a gente vê a quebra também do padrão ouro, se tem o surgimento de um novo sistema monetário internacional que contribui para a ascensão dos Estados Unidos, que é o próprio sistema de Bretton Woods, né? Então, nesse momento, a gente vai ver o dólar se tornar a moeda da reserva internacional. Então, os países começam a utilizar o dólar como aquela moeda responsável para fazer as trocas comerciais. E, a partir desse momento, a gente vê uma grande ascensão estadunidense. É um momento que vai ser muito marcado também pela Guerra Fria, né, por uma disputa de duas hegemonias, né, a hegemonia também aí da União Soviética, que vem trazendo novos valores, trazendo características muito diferenciadas do que a gente viu com relação aos Estados Unidos. Um dos motivos do Bretton Woods quebrar foi principalmente por conta de um grande dilema que surgiu, que é conhecido também como dilema de Triffin, né? O que acontecia? Por um lado, os Estados Unidos estavam emitindo muitos dólares, fazendo com que muitos gastos fossem feitos e as reservas de ouro não acompanhassem essa grande emissão, e, por outro lado, ele não poderia diminuir essa circulação por conta dos outros países que dependiam dessa moeda para poder realizar transações comerciais. Então, os países precisavam que essas reservas fossem lotadas de dólares para poder continuar sobrevivendo nesse sistema monetário internacional. Então, o que acontece? Com essa grande emissão, as reservas de dólares dos Estados Unidos começam a cair. Então, em 1971, a gente vê o Nixon barrar essa conversibilidade de dólar por ouro e, inevitavelmente, em 1973, depois a gente vê o choque do petróleo acontecer, o sistema de Bretton Woods quebra. Então, a gente vai ver aí uma crise acontecer nos Estados Unidos e também novas percepções acerca da liderança norte-americana. Então, aquela liderança que ela era intocável, ela já não é mais intocável assim a partir da década de 70. A década de 1970 expôs a fragilidade da economia europeia, que era altamente dependente de energia importada. O choque do petróleo afetou todas as economias no mundo, mas como que ele afetou especificamente a economia europeia? Com relação à guerra de Yom Kippur, a gente vê um momento ali em que a gente está falando de uma guerra entre Israel e a coalizão árabe, né, liderada pelo Egito e pela Síria, e os países ocidentais gastando para Israel. Então, a coalizão árabe, vendo essa situação acontecer, decide, vamos dizer assim, de uma certa forma, tomar uma atitude punitiva com relação aos países que estavam ali apoiando Israel. Então, a tática usada pela OPEP, né, tendo em vista que a OPEP, em sua grande maioria, contava com a participação dos países árabes,
a atitude foi: vamos punir os países que estão ajudando Israel, que estão ajudando o nosso inimigo. Então, a gente vê o preço do barril triplicar, a gente vê uma Europa que é completamente dependente desse recurso entrar em crise e, consequentemente, afetando a população, né? A gente está vivendo um momento em que temos um Estado que ele é assistencialista, é um Estado de bem-estar social. Então, a ideia era de que os governos trouxessem alternativas que suprissem aquela... que lidassem com o pleno emprego e, ao mesmo tempo, contribuíssem para o crescimento econômico da população. E com essa atitude, né, com essa questão do choque do petróleo, a gente vê dezenas de postos de gasolinas fecharem. Inclusive, eu estava até comentando na aula de EPI que, se você pesquisa choque do petróleo na internet e vai nas imagens, a primeira coisa que aparece é uma série de postos de gasolina fechados, trabalhadores desempregados, né? E grande parte, fileiras e fileiras de carros dentro desses postos de gasolina, algo que impactou diretamente aí as comunidades vulneráveis. E é interessante a gente já pensar em crises econômicas, como a gente vai abordar mais na frente, para ver que as crises econômicas, elas acabam afetando principalmente as comunidades que são mais vulneráveis, né? As pessoas que demandam mais de programas sociais, as pessoas que demandam mais de recursos, enfim, para já ir pensando essa questão das crises contemporâneas que vão surgindo ao longo dos anos. Já nos anos 80, com a liberalização da economia e a ascensão do neoliberalismo, como no Reino Unido com a Margaret Thatcher, o modelo econômico europeu se transformou, flexibilizando o mercado e ampliando as desigualdades sociais. Então, o período neoliberal aqui no Brasil, ele começa com Fernando Collor lá em 1990, liberalizando a economia brasileira, visto que durante o período militar a economia brasileira era bastante protecionista. Então, para a abertura dos mercados, o presidente Fernando Collor ele começa a aplicar medidas de cunho neoliberal, e essas medidas têm uma série de impactos aqui no Brasil, em relação à abertura de mercado, principalmente exportação e importação. E logo depois do impeachment do Fernando Collor, vem o presidente Itamar Franco. Então, depois do governo Itamar Franco, vem o governo Fernando Henrique Cardoso, e logo dá continuidade a esse processo do Plano Real, junto com a troca da taxa de câmbio fixa pela taxa de câmbio flexível, e isso dá uma nova dinâmica para o mercado brasileiro e principalmente para as contas públicas. A crise de 2008, resultado da falta de regulamentação financeira e de práticas especulativas de alto risco, atingiu em cheio a União Europeia. Países como Grécia, Irlanda e Portugal foram severamente afetados, levando políticas de austeridade que aprofundaram as desigualdades sociais. Pessoal, vocês podem me falar um pouquinho mais sobre o que foi a crise de 2008? Para a gente começar a pensar em crise de 2008, a gente precisa entender que as raízes dessa crise, elas se encontram na desaceleração do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Então, vamos voltar alguns anos para poder entender o que aconteceu. Nos anos 2000, os Estados Unidos estavam vivendo um momento de baixas taxas de juro e altos preços imobiliários. Então, a gente tinha imóveis em preços muito elevados. A tática utilizada pelos bancos e para os emprestadores foi o seguinte: vamos fornecer empréstimo para pessoas que têm crédito fraco. Ou seja, pessoas que eram desempregadas, pessoas que tinham salários estagnados, os imigrantes. Então, eles miraram em determinados grupos mais vulneráveis da sociedade e pensaram: vamos emprestar dinheiro para essas pessoas. Então, daí a gente começa a ver o surgimento de uma bolha imobiliária, né? Porque o que aconteceu? Ao longo desses anos, uma série de empréstimos foram feitos para essas pessoas que tinham crédito fraco. E a tática dos emprestadores foi vender essas hipotecas e esses empréstimos para bancos de investimento. Então, o que eles faziam? Eu vou pegar a hipoteca da Ana, vou pegar o empréstimo estudantil do Otávio, vou pegar o financiamento da faculdade da Líria e vou vender tudo isso para um banco de investimentos. Quando essa venda era realizada, eles criaram um novo ativo financeiro e chamaram esse ativo financeiro de CDO. Né? Então, aqui a gente começa já a falar de alguns termos que não são comuns no nosso dia a dia, mas que a gente vê muito no mercado financeiro. O CDO ele foi um ativo financeiro criado pelos bancos de investimento e ele, do inglês, significa obrigação de dívida colateralizada, né? Ou seja, eu pego todos essas hipotecas, esses empréstimos realizados com pessoas que não poderiam pagar,
coloco dentro de uma caixa, nomeio essa caixa de CDO, lacro ela e envio ela para o mercado de investimentos. Só que o que acontece? Para um investimento entrar no mercado, ele precisa de uma classificação. Então, a gente vai ter aquelas agências que a gente chama de agências de rating, né? Agências de classificação. Elas estão lá para classificar esse investimento como bom, ruim, regular. Nos Estados Unidos tem a nomenclatura, que é AAA, AA, Triple B, Double BB. Mas, ou seja, é para classificar se esse investimento ele é bom, mais ou menos, ou se ele é ruim. Qual que foi a tática dessas empresas? A gente está falando de ativos que são podres, a gente está falando de empréstimos de pessoas que não vão conseguir pagar. Então, a tática foi o seguinte: vamos pagar essas empresas de classificação para elas darem uma classificação alta para esses investimentos. Então, os investimentos entraram no mercado financeiro como investimentos ótimos, como investimentos muito bons. Só que, na teoria, eles eram podres, eles eram muito ruins. E esses investimentos, quando eles caem no mercado financeiro como investimentos ótimos, na hora, os investidores de todos os países, né, do mundo todo, começam a consumir esses investimentos, porque é um investimento que ele é de baixo risco, é um investimento que vale a pena. Mas lembrando, tudo isso na parte externa, porque na teoria eles são ativos podres, eles são ativos que não valem a pena ser investidos. Então, quando a gente vê bancos da Europa, né, bancos da China, investidores do mundo todo consumirem esses ativos, a gente já vê uma bolha enorme se formar. Porque o que acontece? Esse sistema dependia da desaceleração do sistema imobiliário norte-americano. Só que, a partir de 2006 e de 2007, os imóveis começam a cair, o preço dos imóveis começa a cair e a taxa de juros começa a aumentar. Então, as pessoas não vão pedir mais empréstimos, e aquelas que pediram empréstimos anteriormente com baixa taxa de juros, agora enfrentam altas taxas de juros. Então, o resultado foi: ninguém paga a sua hipoteca, ninguém paga seu aluguel, ninguém paga seu empréstimo. Com ninguém pagando, o sistema quebra. Então, foi assim que a crise de 2008 acabou quebrando. E ela é uma crise importante para a gente entender, porque ela não se limitou apenas em uma localidade ou em determinados setores da economia. Ela se espalhou pelo mundo todo e se tornou aí uma crise financeira global, atingindo principalmente a Europa. Agora, puxando um pouco mais disso para o lado da Europa, grande parte dos bancos europeus eles estavam fortemente integrados com Wall Street. Então, essa crise ela atravessa o Atlântico e vai dominar a Europa. O caso emblemático do Royal Bank of Scotland, lá do Reino Unido, foi um caso assim, muito emblemático para ver como os governos tiveram que socorrer esses bancos, em especial esse do Reino Unido, e grande parte desses bancos tiveram que ser nacionalizados pelos governos desses países. Então, a gente vê como grande parte desses bancos tiveram que ser nacionalizados porque eles precisavam ser socorridos, porque grande parte deles estavam expostos a esses ativos podres, como a Ana disse. E falando agora um pouco mais dos efeitos nos países em si, um dos grandes problemas que a Europa enfrentou foi a questão da recessão. Então, o que a gente pode ver grande parte dos países europeus enfrentando dificuldade com a queda do seu PIB, também a questão da dívida externa desses países, principalmente, e também do enfraquecimento do euro. E com isso, depois vai acarretar na crise da dívida soberana, a partir de 2010. E isso influenciou diretamente num termo pejorativo chamado PIGS, que significa Portugal, Irlanda, Itália, Espanha e Grécia. E esses países eles foram fortemente afetados por conta dessa questão da dívida externa desses países, da dificuldade para eles pagarem essas dívidas e também por conta da arrecadação desses países. E o caso mais emblemático foi o da Grécia, porque ela teve que ser socorrida várias vezes pelo FMI, por diversos bancos, porque o caso da Grécia em específica, ela, em comparação aos outros países, ela foi muito mais afetada do que esses outros países que compunham os PIGs,
por conta justamente dela não conseguir pagar suas dívidas, e esse processo resultou também em uma questão política, de partidos políticos que eram contrários à questão da austeridade fiscal, dessa questão de dívida, de como pagar a dívida, de qual seria o melhor caminho. Isso resultou em diversos fatores políticos também. Nesse contexto, cresceu a desconfiança com as instituições e do próprio modelo neoliberal, até então visto como referência. Como que essa desconfiança afetou principalmente o continente europeu? Então, né, como eles falaram, a crise de 2008 ela foi um fator assim, fundamental que trouxe muitas consequências para o continente europeu e que assim, realmente aumentaram um nível muito grande de insatisfação com o bloco econômico. Então, assim, no Reino Unido, por exemplo, né, igual o Otávio estava falando, as ações do mercado financeiro reduziram drasticamente. Muitos bancos precisaram ser resgatados pelos governos, a Bolsa de Londres caiu, o PIB britânico despencou. E, bom, principalmente, né, a crise de 2008, ela afetou muito fortemente esses países, né, que pejorativamente tem esse termo de PIGS, né, então Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. E como a crise foi mais forte nesses países, a União Europeia ela teve um papel muito importante de realmente auxiliar na recuperação econômica desses países, né? Então, assim, fazendo auxílios bilionários para ajudar na reconstrução da economia desses países. E esse foi um processo, assim, muito intenso que muitos países, como o Reino Unido, eles ficaram insatisfeitos com essa situação, né? Então, de ter que, assim, gastar bilhões para conseguir ajudar a reconstruir a economia desses países. Então, mostrou como que realmente, assim, a União Europeia, ela tem, né, muitos pontos positivos, mas um dos pontos negativos, assim, na visão do Reino Unido, era esse, né? De ter que gastar muito com os outros países da União Europeia. E isso também gerou muitas crises, muitas ondas de protestos e manifestações, né, em toda a Europa contra todo esse contexto de crise econômica. Então, gente, como que a Europa lidou com a crise de 2008? Como que ela conseguiu sair dessa crise após os acontecimentos? Quando a gente fala de gerir as crises financeiras, né, pensando no contexto de crise europeia, o mecanismo encontrado, né, para o agrupamento foi o seguinte: nós vamos criar uma comissão. Então formou-se a Troika, formada pelo Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, e o objetivo deles era literalmente lidar com essas políticas de austeridade fiscal, e no caso do FMI, ceder empréstimos para os países que estavam precisando, né, na troca de condições, né? Então, o que acontece? Os países europeus recebiam empréstimos e, na troca, eles deveriam arcar com uma cartilha pautada principalmente em políticas macroeconômicas liberais. Então, a ideia era realizar cortes nos gastos públicos, gastos que implicam diretamente nas comunidades mais vulneráveis, era reduzir salários, era privatização, dentre outras políticas que foram implementadas nesses países no consentimento desses empréstimos, né? Então, a ideia de gerar as crises econômicas era pautada nessa cartilha liberal, era pautada na ferramenta da austeridade fiscal, que eu gosto de pontuar que ela é uma ferramenta que ela é muito perigosa, porque a gente está realizando cortes no orçamento de gastos que são direcionados à população. Então, a gente está afetando programas sociais, a gente está afetando a área da saúde, a área da educação, dentre outros setores que culminam, né, para destruir realmente a qualidade de vida das pessoas. E como consequência desse momento, dessas ferramentas utilizadas para gerir essas crises, a gente vê, por exemplo, aumento de taxas muito interessantes no contexto social. Por exemplo, há um grande aumento na taxa de suicídio, né? Há um grande aumento no desemprego entre os jovens. A taxa de natalidade cai. Então, são uma série de fatores que a gente pode analisar, que são advindos dessas ferramentas utilizadas pela Europa e pelas instituições financeiras, que geraram consequências para a população ao tentarem gerir essas crises. A saída do Reino Unido da União Europeia não foi apenas um episódio político, mas um marco na percepção que a União Europeia já não garantia a prosperidade e estabilidade como antigamente. O episódio revelou tensões internas e as dificuldades de conciliar interesses nacionais diversos em um bloco supranacional. Líria, você pode explicar para a gente um pouquinho como que o Brexit está relacionado com as
ascensão da extrema-direita no Reino Unido? Então, né, mas aí, além dessa insatisfação econômica, né, que levou também ao processo do Brexit, às votações, então, assim, a gente tem vários argumentos, né, que as pessoas que eram favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia utilizavam, então, não só de insatisfação econômica, mas também de insatisfação política, insatisfação social. Então, assim, realmente foi um momento muito crítico, muito tenso, e que a gente realmente percebe, assim, uma ascensão não só da extrema-direita, mas também de viés mais conservadores, de um nacionalismo muito exacerbado no Reino Unido. E alguns desses argumentos, né, por exemplo, é que as taxas de adesão, né, os custos de adesão para estar na União Europeia, eles não compensavam, tipo assim, que era mais interessante ser utilizado dentro do próprio Reino Unido. Então, também tem toda uma questão de liberdade econômica. Então, o Reino Unido ele queria comercializar com os outros países do mundo de maneira mais independente, mais autônoma, sem ter que necessariamente passar pela União Europeia, né, que é uma instituição muito burocrática, principalmente na questão econômica, né? E aí todo esse contexto, né, ele foi realmente assim levando igual a Helena falou, né, de ter essa maior descrença nas instituições e do Reino Unido realmente querer não fazer parte, né, querer ter mais liberdade sobre si mesmo, mais autonomia. E assim foi esse momento muito crítico de realmente um nacionalismo muito exacerbado e de questões xenofóbicas. Então, outro argumento que foi muito principal era de que o Reino Unido queria retomar o controle das suas fronteiras. Então, sem ter, né, necessariamente que passar pela União Europeia. E então foi um momento muito propício que juntou todo esse elemento de conservadorismo, de extrema-direita. Foi um momento muito crítico, assim, de xenofobia contra os imigrantes, sabe? Então, assim, foi um momento muito intenso de fake news. Então, fake news foi, assim, um dos elementos fundamentais que marcaram todo o processo de votação do Brexit em 2016. Esse momento, né, que a gente tem contando as fake news como catalisador desse cenário e também com tanto, né, foi um momento que teve muito aumento de casos de xenofobia contra os imigrantes. Então, realmente, os apoiadores da saída do Reino Unido, eles utilizavam, né, como esses argumentos. Então, que o Reino Unido ia ter mais controle sobre suas fronteiras, iria barrar a entrada de imigrantes, principalmente imigrantes não europeus, e até os imigrantes do leste europeu, por exemplo, eles afirmavam que iria sobrecarregar o sistema de saúde e de educação. Hoje, a União Europeia enfrenta o desafio de reposicionar-se com a competição global na economia. Então, países como a Alemanha abandonaram gradualmente a austeridade fiscal e passaram a investir de forma massiva em setores estratégicos, como a indústria. A reorientação reflete o reconhecimento que a Europa perdeu relevância frente a potências como China e Estados Unidos, e que é necessário repensar o modelo de desenvolvimento para manter algum protagonismo internacional. Quais são os maiores desafios econômicos que a União Europeia enfrenta agora? Vocês acreditam que ela pode recuperar sua posição de protagonismo global na economia? Então, Helena, a Europa está passando por um grande desafio relevante à questão do baixo crescimento econômico e também da estagnação demográfica. Visto que a gente pode observar isso, principalmente depois da pandemia de Covid-19, como os países europeus, eles perderam um pouco daquela pujança que eles tinham com a questão do crescimento econômico e também com a questão da estagnação demográfica, visto que a população europeia está envelhecendo e isso afeta diretamente nas questões de previdência social e também na questão de renovação do próprio mercado de trabalho. Outro ponto bastante relevante é a questão da dependência energética que a Europa tem. Isso também fica muito evidente na questão geopolítica, visto o conflito Rússia e Ucrânia, no qual esses dois países eles desempenham um papel muito importante sobre essa questão energética, principalmente em relação ao gás natural, que grande parte dos países europeus compram da Rússia. E isso acaba gerando mais uma vulnerabilidade para esses países europeus. E isso acaba gerando em diversos problemas para a própria população e também para o próprio país enquanto governo, enquanto medidas que eles têm que tomar para mitigar esses efeitos. Outra questão também bastante importante é a concorrência tecnológica industrial que a Europa está tendo com Estados Unidos e a China, visto que a Europa está ficando para trás em relação a isso, principalmente com a ascensão da China e essa competição que a China está tendo com os Estados Unidos. E isso acaba dificultando a Europa se reencaixar nessa questão industrial também, visto esses dois países, Estados Unidos e China, que têm se demonstrado forte, principalmente agora com a questão da ascensão da China nesses mercados, e isso acaba dificultando a Europa também voltar ao patamar que tinha em alguns anos.
Outra questão muito importante também da gente levar em consideração é a questão da fragmentação política e fiscal que alguns países europeus, em sua grande maioria, têm enfrentado, principalmente com a ascensão de governos de extrema-direita populista, que têm prezado por uma questão de protecionismo dessas economias, e isso dificulta, de certa forma, que esses países consigam se encaixar dentro do processo de globalização, e isso acaba acarretando diversas dificuldades para dentro do país e também para fora do país. Em relação à questão fiscal, muitos países eles têm deixado a questão da austeridade fiscal de lado para substituir pelo investimento massivo na questão de transição energética. Então, eles estão deixando essas proposições de lado em relação à questão fiscal, mas para tentar se reencaixar dentro desse processo de renovação econômica que alguns países europeus estão tentando fazer para, de certa forma, melhorar a sua economia dentro do possível. Respondendo à pergunta da Helena, eu não vejo a Europa alcançando a mesma influência, o mesmo impacto que hoje percebemos nos Estados Unidos e na China. Nem talvez a um médio ou longo prazo, né? Ao meu ver, o que a Europa tem tentado nos últimos anos, nas últimas décadas, né, é buscar investir ou tentar algum protagonismo em alguns setores específicos, né? O próprio setor de transição energética, muito bem pontuado com o Otávio, a questão da sustentabilidade, é algo que a gente vê a Europa tomar um certo protagonismo. Mas, ainda assim, eu não vejo a União Europeia e os países europeus terem a influência que eles tinham anteriormente, se a gente for pensar numa época de padrão ouro, de hegemonia britânica, né? Por conta da ascensão também da China e de agrupamentos como o BRICS, eu dificilmente vejo a Europa ter uma influência tão impactante, um protagonismo tão significativo, igual a gente vê com a China e com os Estados Unidos. Então, pensar também na própria ideia de minerais críticos, de avanço tecnológico, dentre outras áreas que têm um impacto muito significativo hoje em dia, a gente não vê os países europeus embaterem na mesma altura a economia e os setores estratégicos da China e dos Estados Unidos. E reforçando um dos pontos, né, que é a questão do conflito Rússia e Ucrânia, está sendo assim realmente um ponto-chave, né, de desafio econômico que o continente europeu e que a União Europeia está vivenciando, porque assim eles estão muito determinados, né, a pôr um fim no conflito. Então eles estão usando assim de muitos recursos e utilizando de muitas das reservas de seus orçamentos para questões militares, para realmente tentar combater, né, e assim finalizar o conflito. Então assim esse está sendo um ponto muito intenso e também, né, igual vocês falaram, a Europa ela já vive há muito tempo um contexto grave, né, de envelhecimento populacional. Então realmente isso junto com questões migratórias, né, com crises migratórias, também assim são desafios que a Europa vai ter que lidar ao longo prazo, né? Muito obrigada por ouvirem esse Café com Foca. Obrigada por participarem, por nos dar insights muito interessantes sobre a crise econômica de 2008, sobre a economia europeia, né, e todo o contexto que envolve o comitê de vocês. Foi muito interessante mesmo. Obrigada pela presença e esse foi o nosso Café com Foca. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi muito legal ter esse diálogo com vocês, né, de temas tão transversais e que eu espero que tenha contribuído para vocês. E lembrando que qualquer dúvida, né, sobre o Miniono, vocês podem falar com a gente. A gente está muito animados para receber vocês em outubro. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Estou muito ansioso para encontrar todos vocês, senhores e senhoras delegados e delegadas, lá no Comitê do FMI 2015. E espero que a gente consiga fazer uma ótima proposta de resolução e que a gente consiga discutir muito bem a questão da crise de 2008. Eu gostaria de agradecer, né? Foi muito bom estar na companhia de vocês, agradecer a turma do Cine, né, e o pessoal do Miniono pelo convite e desejo um ótimo evento para vocês e um abraço para toda a turma aí de Relações Internacionais. Que eu comi de café da manhã? Eu comi bolo de aniversário de café da manhã. Gente, o que vocês comeram de café da manhã? Gente, eu saí correndo para vir fazer treinamento, só tive tempo de tomar café com leite, foi só isso. Ai, de lei 2 xícaras de café e pão de queijo. Eu tomei café e comi rosquinha de coco.